Vamos lá, então? Bom, eu deixei para vocês, eu vou compartilhar aqui, um- uma lista de questões, na verdade eram 10 questões de concurso sobre raciocínio lógico, né? E o objetivo era que vocês resolvessem isso com base nos comentários, na aula, né, que a gente teve na aula de número 4 de matemática, raciocínio lógico. Então vamos agora para a solução delas. Bom, questão número 1. Sabendo que é verdadeira a proposição Patrícia é professora e gosta de matemática, podemos dizer que é falso que... Então, vamos lá, olha só. Se a gente parar e olhar aqui, eu tenho duas proposições dentro dessa proposição maior. Vocês conseguem observar isso? Tem duas proposições aí? Alguém consegue ver quais são essas proposições? Ou ninguém consegue ver, ou eu não sei. Essa letra E aí, professor. E gostar também? Perceba que o E vai ligar duas proposições diferentes, né? Então, a primeira proposição é Patrícia é professora. A segunda proposição é Patrícia gosta de matemática. Então, eu tenho duas proposições. Patrícia é professora e Patrícia gosta de matemática. O problema disso é o seguinte, é verdadeira, essa proposição é verdadeira. Então, como a gente tem o E no meio, lembrem-se que o E é a conjunção. Isso e aquilo, né? Para eu negar uma conjunção, o que eu faço? Eu nego a primeira, nego a segunda, e o E vira o quê? Ou. Ou. Então, negando isso daí, eu teria Patrícia não é professora ou não gosta de matemática. Ok? Patrícia não é professora ou não gosta de matemática. Opção correta, letra C de casa. Ok? Ficou claro essa daí? Ficou. Próximo. 2. A negação... Opa. A negação da sentença. Existe aluno da turma de matemática que não estudou para a prova. Atenção a isso aqui. Quando eu falo para vocês que existe aluno da turma que não estudou, como é que eu nego isso? Eu estou falando o seguinte, ó, existe aluno, pelo menos um não estudou. Para negar isso, como é que eu tenho que falar? Se eu chegar para vocês e falar assim, pelo menos um de vocês que estão aqui nessa aula hoje é milionário. Pelo menos um. Como é que vocês vão negar? Vão falar assim, não, é mentira. Como é que vocês negam? Não entendi a pergunta, professor. Estava aqui fazendo outra coisa. Se eu digo para vocês que todo mundo que está aqui nessa sala aqui é milionário, todos vocês são milionários. Ou melhor, desculpa, todos não. Se eu disser para vocês que pelo menos um de vocês é milionário, pelo menos um, aí você fala, não, isso é mentira. Como é que vocês vão negar isso? Que frase vocês poderiam usar para negar? Nem todos aqui é milionário. Só que aí quando você usa nem todos, você está dizendo que pode ter um, pode ter dois, né? Eu disse pelo menos um. Se você fala que nem todos, Nenhum. você está falando a mesma coisa. Nenhum. Se eu falo pelo menos um, seria a mesma coisa que eu fale que nenhum, né? O contrário Então de pelo existe, né? menos um. Oi? Existe seria o certo? Não entendi.
Pô, no caso seria, existe pelo menos um? Vai fazer o quê, Não, né? não, é porque você tá. É porque eu estou falando uma coisa, mas você está olhando para a questão. Acho que foi aí que embolou. Então, esquece meu exemplo. Vamos voltar para a questão. Existe aluno de matemática que não estudou para a prova. Essa é a questão. Existe aluno de matemática que não estudou para a prova. Ou seja, naquela turma ali, existe algum aluno que não estudou. Como é que eu nego isso? Nenhum aluno. Tá, tem essa opção aí, Letra C. mas lê o que está na letra C. Ah, é verdade. Então só Eu acho estava que é lendo o letra início da B. frase. Né? Nenhum aluno da... Então vamos ver aqui, ó. Existe aluno da turma de matemática que não estudou para a prova. Eu estou negando isso. Letra O B, que eu né? quero dizer? Você foi correto, Arlan, não está errado, não. Se eu estou falando para você que existe aluno da turma de matemática que não estudou para a prova, quando eu nego isso, eu estou querendo dizer o quê? Vamos parar e vamos pensar na situação. Eu tenho uma turma e eu chego aqui, ó. Quando eu digo existe, quer dizer que pelo menos um, tá? Pelo menos um aqui não estudou para a prova. Aí você vai virar e vai falar o quê? Tá errado. Olha aí. Peguem o fio. Pelo menos um não estudou para a prova. O que quer dizer? Todos estudaram, mas pelo menos um não estudou. Tá errado. Por que tá errado? Como é que eu nego isso? Qual é a negação disso? Vamos seguir o que o Arlan colocou. Nenhum aluno da turma de matemática estudou para a prova. Bom, eu posso falar assim: existe aluno que não estudou para a prova. É uma forma de negar, dizer que nenhum aluno. Olha, existe aluno que não estudou para a prova. Existem pelo menos um que não estudou. Se eu falar assim, ó, nenhum estudou, é a negação? É tudo uma questão de lógica. Percebam que não é de matemática. E às vezes na lógica a gente desenha. Deixa eu partir para o desenho que eu acho que vai ficar mais fácil. Calma aí. Eu não quero dar resposta. Eu quero que vocês raciocinem junto comigo. Essa daqui, calma aí, já está aparecendo aí para vocês. Essa daqui é a turma, ok? E isso daqui, vou botar aqui. Isso daqui é um aluno. Tem vários, tá? Vou botar aqui. Isso daqui é a turma, com vários alunos. Vou botar 4, só para não dar muito trabalho. Eu digo assim, ó, pelo menos um aqui não estudou. Desses daqui, pelo menos um não estudou. Quando eu digo pelo menos um não estudou, eu posso dizer que um não estudou, dois não estudaram, três não estudaram, ou todos não estudaram. Concordam? Sim, Ok, até aí tudo bem? beleza. Como é que eu vou negar isso? Existem duas formas de eu negar. Se existe aluno que não estudou, negar isso é dizer o quê? Que existe aluno. Perdão, desculpa. Existe aluno que não estudou. Negar isso é dizer que, de duas formas, nenhum aluno não estudou, nenhum aluno não estudou, e a gente não tem essa questão. Ou então eu posso dizer o seguinte: todos os alunos estudaram.
Concordam? Se eu estou falando aqui, ó, existe aluno que não estudou, pelo menos um não estudou. Negar isso daqui é dizer o quê? Não, todos estudaram. Concordam com isso? A cabeça ficou doida aí. Olha só. Vou dar os exemplos, eu acho que vai ficar melhor. Vou botar aqui, ó. Cadê o texto? João, Maria, Isabel e Felipe. São os 4 aqui. Fala assim, ó, desses 4 aqui, gente, alguém não estudou. Alguém não estudou. Tá? Existe gente aí que não estudou. Como é que vocês vão falar que isso é mentira? Não, você está mentindo. Ah, estou mentindo por quê? Como é que vocês conseguiriam responder isso? Nada, todo mundo estudou. Todo mundo estudou, não é isso? Se eu digo para você, ó, de vocês 4 aqui, alguém não estudou. Pelo menos um não estudou. Existe alguém que não estudou. Como é que eu nego? Não, você está mentindo. Como assim? Todo mundo aqui estudou. Não é assim? Essa é a negação. Ficou claro isso? Ficou. Então, vamos voltar agora para as questões. Opa. Voltando para as questões. Percebam que a letra A diz: todos os alunos da turma estudaram para a prova. É a negação. Né? É a negação. Todos os alunos estudaram para a prova. Estou negando. Se eu digo que existe pelo menos um que não estudou e eu quero negar isso, eu vou falar o quê? Não, todos estudaram. E está negado. Número 2, letra A. Ficou claro? Ficou. Então, vamos para a próxima. Número 3. Considere as afirmações e seus respectivos valores lógicos. Carla é cantora ou Davi é halterofilista. Essa é verdadeira. Se André é dançarino, então Flávia é guitarrista. É falsa. Flávia não é guitarrista e Eliana é baterista. Também é falsa. Carla é cantora ou Bruna não é ginasta. Falsa. A partir dessas informações, assinale a alternativa que apresenta o número de pessoas que são verdadeiramente o que lhes foi atribuído. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu preciso descobrir quem é o quê. Mas para eu descobrir quem é o quê aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir o valor lógico das proposições. Primeira proposição, eu tenho uma disjunção. Carla é cantora ou Davi é halterofilista. Quando eu tenho esse tipo de operação lógica, essa é isso ou isso. Então, pode ser que as duas sejam verdadeiras, pode ser que uma verdadeira e outra seja falsa, só vai ser falsa se as duas forem falsas. Então, eu não tenho como dizer quem é verdadeiro e quem é falso aí só de olhar. Né? A Carla é cantora ou Davi é halterofilista? Pode ser que Carla seja cantora, pode ser que Davi seja halterofilista, pode ser que os dois sejam verdadeiros. A única coisa que eu posso afirmar é que as duas não são falsas, porque se fosse, seria falso. Primeiro ponto, ficou claro esse primeiro momento? Sim. Ok, então vamos para a segunda. Se André é dançarino, então Flávia é guitarrista. Percebam que isso é uma condicional. Se isso, então aquilo. Quando eu tenho uma condicional, a condicional só vai ser falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Isso é uma regra da condicional. Ah, por que se a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira, se a capital de Pernambuco é Recife, então a capital da Bahia é Salvador. As duas são verdadeiras, então a condicional é verdadeira. Se a primeira for falsa, não importa o que é a segunda. Porque em cima de uma premissa falsa eu posso tirar qualquer conclusão. Se eu parto de um argumento falso, qualquer conclusão que eu tire vai torná-la verdadeira.
Tá? Então, quando a primeira é falsa, não interessa o que é a segunda. A condicional só vai ser falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Quer ver um exemplo? Olha, se a capital do Brasil é Buenos Aires, então a capital da Bahia é Salvador. Ó, mas a capital do Brasil não é Buenos Aires. Então, logo, toda a minha condicional está falsa, mesmo a segunda sendo verdadeira. Perdão, desculpa, falei ao contrário. Desculpa. Se a capital da Bahia é Salvador, então, e é verdadeira, então a capital do Brasil é Buenos Aires. Aí você fala, não, realmente, a capital da Bahia é Salvador, é verdadeiro. Ah, mas a capital do Brasil não é Buenos Aires, é falsa. Então, essa minha condicional está falsa. Então, assim, o único meio de eu ter uma condicional falsa é quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Ora, essa condicional é falsa. Olha aí, está falando falsa. Né? Então, qual é a conclusão que eu tiro? Que a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Vou botar até aqui nos comentários para poder facilitar. Então, ó, a primeira é verdadeira. Qual é a primeira conclusão que eu tiro? André é dançarino. Isso é verdadeiro. Por que eu sei que é verdadeiro? Porque essa condicional é falsa. E se ela é falsa, o único modo dela ser falsa é o primeiro sendo verdadeiro. Então, André é dançarino. Ok? Ficou claro isso daí? Repita só essa parte aí, Bruce. Se André é dançarino, o quê? O que tá negando, o que tá denunciando o André é o Cia na frente, é? Não, a gente tem uma condicional. Para ser uma condicional, a primeira tem que ser verdadeira e a segunda ser falsa. A condicional só é falsa quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Certo? Sim. Esse sei aí é aquele. Sei, tô falando sei por falar, mas não entendi bulhufas, não é isso? Mas tem, olha só, lembra quando eu falo, a gente faz uma aula aqui de 1 hora. A aula de 1 hora não é suficiente para fixar nenhum tipo de conteúdo. Você tem que resolver as atividades. Está na dúvida ainda? Reveja a aula em que fala todas essas operações lógicas. Se vocês não souberem as operações lógicas, vocês não vão conseguir fazer bem uma prova de raciocínio lógico. Como são só 5 questões, até aí tudo bem. Mas seria interessante dar uma olhada. Tá? A condicional ela só é falsa quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Ah, o que é condicional? Tem que dar uma olhada lá na aula. Né? Condicional é justamente essa operação. Se isso, então aquilo. Uma é condição do outro. Como aqui eu tenho uma condicional falsa, obviamente a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Ou seja, André dançarino é verdadeiro. E a segunda é falsa. Ou seja, posso dizer o quê? Que Flávia não é guitarrista. Ok? Certo. Agora olha 3. Flávia não é guitarrista e Eliana é baterista. Falsa. Isso daí é falso. Bom, percebam que eu tenho uma conjunção. Olha o e aí no meio. Né? É isso, é aquilo. Quando eu tenho uma conjunção, eu tenho 2 possibilidades. A primeira, ela só vai ser verdadeira se as 2 forem verdadeiras. Né? Quando eu digo isso é aquilo, as 2 têm que ser verdadeiras. Isso é uma conjunção. Bom, se Flávia não é guitarrista, é verdadeiro, porque a gente acabou de ver ali em cima, né? Flávia não é guitarrista. Para que isso seja falso, eu preciso que o quê? Que a segunda seja falsa. Por quê? A primeira é verdadeira, Flávia não é guitarrista. Para que seja falso a preposição toda, se a segunda for verdadeira, a proposição é verdadeira. E não é o que a gente quer aqui, a gente quer uma proposição falsa. Olha ali, ó. 3, Flávia não é guitarrista, Eliana é baterista. Falsa. Eu preciso que ela seja falsa. Se a primeira é verdadeira, a segunda tem que ser falsa. Então, qual é a conclusão que eu chego? Eliana não é baterista. Ela não é baterista. Se ela fosse baterista,
essa proposição seria verdadeira, porque Flávia não é guitarrista. Ok? E aí a gente vai para a última. Carla é cantora ou Bruna não é ginasta. Aí a gente precisa ver aqui, ó, quais foram as conclusões que a gente chegou até agora. Percebam lá na frente, Carla é cantora ou Davi é halterofilista. Isso é verdadeiro. Cadê o Davi? Carla é cantora ou Davi é halterofilista. Carla é cantora ou Bruna não é ginasta. André é dançarino. Flávia não é guitarrista. Eliana não é baterista. Agora a gente vai para a última. Carla é cantora ou Bruna não é ginasta. Isso é falso. Como eu tenho uma conjunção, perdão, uma disjunção, é isso ou aquilo, essa daqui só vai ser falsa se as duas forem falsas, né? Eu preciso que as duas sejam falsas. Bruna, eu não sei o que é, então para mim também não importa. É falsa. Bruna não é ginasta. Isso daqui é o quê? Isso é falso. Logo eu chego a qual conclusão? Bruna é ginasta. Ok? Isso eu posso garantir. Por que eu posso garantir que Bruna é ginasta? Porque para que isso seja falso, as duas precisam ser falsas. Né? E Carla é cantora. Precisa ser falsa também. Então, Carla não é cantora. Aí, ainda não terminei, porque eu já achei o valor verdade da 2, da 3 e da 4. Só que tem lá em cima, eu preciso saber Davi. Só que eu acabei de descobrir que Carla não é cantora. Carla não é cantora. Então, Carla é cantora ou Davi é halterofilista. É verdadeiro. Ou seja, uma das duas, pelo menos, é verdadeira. Só que a gente já sabe que Carla não é cantora. Se Carla não é cantora, obviamente, Davi tem que ser halterofilista. Que volta que a gente deu, né? Eu sei que deve ter gente aí perdidinha, mas para sair desse labirinto, é indispensável que vocês conheçam as operações lógicas, tá bom? Revejam a aula 4. A Josiane botou que é mais difícil. Eu acho que é a mais trabalhosa, ela não é nem difícil, né? Qual seria a opção correta? Pergunta qual o número de pessoas que a gente sabe o que foi lhe atribuído. Eu sei a de André, que é dançarino. Eu sei a de Bruna, que é ginasta. E eu sei a de Davi, que é halterofilista. São 3 pessoas. Então, a opção correta seria a letra C. Número 3, letra C. Okay? Vamos para a próxima. Tendo como premissa que a proposição simples agentes municipais são públicos tenha valor falso, é correto deduzir que o valor lógico da proposição agentes municipais são públicos, logo devem ser concursados. Isso daqui não é difícil. Isso daqui é consequência de entender o que é uma operação lógica. Quero ver se alguém consegue me dar a resposta disso daí. Tendo-se como premissa que a proposição simples agentes municipais são públicos, é falso. Olha só. Agentes municipais são públicos. Essa premissa é falsa. Tá? Aí eu quero que vocês me digam a proposição agentes municipais são públicos, logo devem ser concursados. Qual o valor verdade dela? É falsa, verdadeira, é inconclusiva ou não se trata de uma proposição? Josiane sinalizou aí a letra B, que é verdadeiro. Por que você assinala como verdadeiro, Josiane? Alguém discorda? Alguém concorda? Alguém não faz sequer ideia do que seja? Não. Josiane, a solução não é essa daí. Eu podia colocar assim, ó, agentes municipais são públicos, logo são jacarés. Se eu colocasse isso, continuaria verdadeiro? Então,
Então, não é essa a justificativa. A gente não está falando, porque assim, a gente não está falando do que está escrito, a gente está falando do valor lógico. A gente está falando do valor lógico. O valor lógico é o seguinte: primeiro, eu preciso identificar que proposição, que operação lógica está acontecendo aqui. Agentes municipais são públicos, logo devem ser concursados. Esse logo tem o mesmo valor lógico de então. Então, eu poderia escrever essa proposição da seguinte forma: se agentes municipais são públicos, então devem ser concursados. É isso que está escrito aí. O logo tem o valor lógico de então. Então, isso daqui é uma condicional. Aí eu tenho duas proposições. Proposição, vamos, lembra? Vou colocar a letrinha. Proposição P. Agentes municipais são públicos. Essa é a primeira proposição. Proposição Q. Agentes municipais devem ser concursados. São essas aí. É isso que está escrito. Aí eu tenho a proposição se P, então Q. Só que eu já sei o valor da primeira. A primeira é verdadeira. A primeira é verdadeira. Ok? A primeira é verdadeira. Perdão, desculpa, a primeira é falsa. A primeira é falsa. Está escrito ali, ó. Como é que eu sei que é falso? Porque está escrito. Tendo-se como premissa que a proposição simples agentes municipais são públicos tenha valor falso. Falso. Então a primeira é falsa. Se a primeira é falsa, eu não sei o valor da segunda. Aí a Josiane, porque eles são concursados. Mas a gente está falando de raciocínio lógico, a gente não está estudando administração pública. A gente está falando de raciocínio lógico. No raciocínio lógico, se a primeira premissa é falsa, para que a proposição seja verdadeira, qual deve ser a segunda? A segunda deve ser verdadeira ou deve ser falsa? Essa que é a pergunta. Tá? Se a primeira é falsa, aí eu volto, que eu não vou nem perguntar, porque senão eu vou ficar com aquele silêncio constrangedor. Se a primeira é falsa, independente da segunda, qualquer que seja o valor dela, ela vai ser verdadeira. Tá? Se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, vai ser verdadeiro. Agora, Josiane, se a primeira for falsa e a segunda for falsa, também vai ser verdadeiro. A única hipótese de uma condicional ser falsa é quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Aí a condicional é falsa. Em todos os outros casos, a condicional vai ser verdadeira. Por isso que eu posso afirmar aqui, eu posso afirmar sem sombra de dúvida, que essa condicional tem um valor verdadeiro. Ela é verdadeira. A número 4 é a letra B verdadeira. Por quê? Agora, olha a frase que eu vou escrever. Agentes municipais são públicos. Logo, eles viram jacaré. Qual é o valor verdade dessa proposição, sabendo que a primeira é falsa? É verdadeiro ou falso? É, a tabela é fundamental. Sem tabela. Mas aguardo a resposta aí de vocês. Acabei de formular uma questão. Agentes municipais são públicos, logo eles viram jacaré. Detalhe, eu já sei que agentes municipais são públicos é uma proposição com valor falso. Então, em relação a essa proposição composta aqui, agentes municipais são públicos, logo eles viram jacaré, vocês podem me afirmar que essa proposição é verdadeira ou falsa?
Mas por que você está falando que essa do jacaré é falsa? Com base em que você concluiu que eles viram jacaré falso? Essa que é a questão. Acho que é verdadeira, né, professor? Se o senhor falou que se fosse explicou nesse instante aí que se negar ela vai ser verdadeira. Não é nem que se negar ela ser verdadeira. Se a primeira Por proposição é falso, falsa, a primeira aí não é falsa? Isso. Se a primeira é falsa, eu não preciso nem saber qual é o valor verdade da segunda. Eu já posso afirmar que ela é verdadeira. Então, eu posso dizer que agentes públicos são municipais, logo eles viram jacaré, isso é verdadeiro. Fala assim, mas não tem sentido? Tá. Mas se a primeira é falsa, como foi afirmado, então a proposição é verdadeira. Lembrem-se sempre, numa condicional, quando a primeira é falsa, não importa a segunda, a condicional é verdadeira. Tá? A condicional é verdadeira. Ah, mas eles não viram jacaré. Não é esse o mérito da questão. A gente está trabalhando com raciocínio lógico. A gente não está trabalhando com biologia para saber da vida dos jacarés. Não. É raciocínio lógico. A primeira questão é falsa. Se a primeira é falsa, eu não preciso nem olhar para a segunda. Eu já te digo que a condicional é verdadeira. Ok? Ok, entendi. Então, vamos para número 5. Considere que seja verdadeiro, presta atenção, é verdadeiro que os melhores relógios são os suíços. O relógio de André nunca atrasa. Os relógios que não atrasam são caros. Todas essas três são verdadeiras, tá? É correto deduzir logicamente, a partir dessas afirmações, que... O que eu posso concluir aqui? Olha as opções aqui embaixo. O relógio de André é caro, os relógios suíços não atrasam, o relógio de André é suíço, os relógios suíços são mais caros, ou o relógio de André sempre marca a hora certa. Vou ler novamente as três proposições que são verdadeiras. As proposições são verdadeiras, eu já estou afirmando. Os melhores relógios são os suíços. O relógio de André nunca atrasa. Os relógios que não atrasam são caros. Qual é a conclusão que eu posso chegar? Perfeito. O relógio dele é caro. Percebam que o suíço entrou aí só para perturbar vocês, porque o relógio suíço não está dizendo nada com nada. Os melhores relógios são suíços, tá? O relógio de André nunca atrasa. Tem alguma coisa a ver com o suíço? Não, nada. Nem que é melhor, não falou que o relógio de André é o melhor, só falou que o relógio dele nunca atrasa. E depois fala assim, os relógios que nunca atrasam, que não atrasam, são caros. Bom, os relógios que não atrasam são caros. E o relógio de André nunca atrasa, então o relógio dele é caro. É lógico isso, né? Então, qual questão que aí a gente poderia marcar como a correta? Vou aumentar aí, ó. Qual que seria a opção a ser marcada? Não é a letra A, não, que ela colocou? Letra A. Que o senhor acabou de explicar que o relógio de André é caro? Tá, não poderia ser a letra E, não? Porque olha só, presta atenção. Atenção aqui, ó. Lê para mim aqui o que diz a segunda proposição. O relógio de André nunca atrasa. Perfeito. A letra E poderia ser considerada certa? Sim. Sim. O relógio de Sim. André marca a hora. Se ele nunca atrasa, marca a hora. Ah, ele nunca atrasa, ele não pode adiantar, não? Acho que na lógica não, acho que não. Pois é, o que foi falado lá é que o relógio nunca atrasa. Legal. E adiantar, ele não pode? Isso é. Pode colocar 10 Se ele minutos. adianta, ele não marca a hora É, certa.
né? Então, Verdade. realmente, a única opção correta é a letra A. Eu fiz isso de propósito para vocês verem o que é a lógica. Se eu disser para você, que falar assim, olha, eu sempre chego atrasado. Se eu digo que eu sempre, ou melhor, se eu disser assim, ó, eu nunca atraso. Se eu falar para você que eu nunca atraso, não quer dizer para você que eu sempre chego na hora certa. Pode ser que eu adiante. Nunca atrasar é não chegar atrasado. Não chegar atrasado tem duas possibilidades: chegar na hora certa ou adiantar. É a mesma coisa aqui. Ok? Ficou claro aí, então? Número 5, letra A. Vamos para 6. Número 6. Se há previsão de chuva. Deixa eu diminuir aqui. Se há previsão de chuva, então a Aline vai ao teatro. Se a Aline está de guarda-chuva, então não há previsão de chuva. E no dia de hoje houve previsão de chuva. Portanto, vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Percebam que eu tenho duas proposições aí, duas condicionais. A gente tem que tratá-las de forma diferente. Tá? Eu tenho a primeira condicional. Se há previsão de chuva, então a Aline vai ao teatro. Ponto. Essa é a primeira. Tá? Vamos resolver a primeira antes? Se há previsão de chuva, então a Aline vai ao teatro. Opa, houve previsão de chuva hoje. O que vocês podem concluir? Se teve previsão de chuva, que a Aline vai ao teatro, né? Pronto. Então, a primeira parte a gente já sabe. A Aline vai ao teatro. Certo? A Aline vai ou a Aline foi. Não faz. Tá aqui. A Aline vai ao teatro. Isso a gente já concluiu. Por quê? Porque tem previsão de chuva. Agora, olha a segunda. Se a Aline está de guarda-chuva, então não há previsão de chuva. Ó, mas há previsão de chuva. O que eu posso concluir, então? Se a Aline está de guarda-chuva, então não há previsão de chuva. Só que há previsão de chuva. O que eu concluo? Que ela foi ao teatro. Não, se foi o teatro é da primeira, a gente já matou isso. Estou falando da segunda condicional. A segunda condicional não fala nada de teatro. A segunda condicional fala o seguinte: se a Aline está de guarda-chuva, então não há previsão de chuva. Só que há previsão de chuva. Só, no dia de hoje houve previsão. Então, o que eu posso concluir dessa segunda condicional? A primeira a gente já resolveu, a Aline vai ao teatro. Quero da segunda. Se a Aline está de guarda-chuva, então não há previsão de chuva. Se a Aline for ao teatro, então ela tá de guarda-chuva. Oi? Se a Aline, se a Aline for ao teatro. Não, esquece o teatro. O teatro a gente já resolveu. Eu estou falando Não, da segunda tá, vai responder só condicional. a segunda. Tá, entendi. Olha a segunda condicional. Se a Aline está de guarda-chuva, então não há previsão de chuva. Só que há previsão de chuva. O que você conclui, então?
Se a Aline está de guarda-chuva, então a previsão de chuva, não, vai ter que mudar essa. Trocar, né? O que está escrito aqui é: se a Aline está de guarda-chuva, então não há previsão de chuva. Tá. Só que a questão é: há previsão de chuva. O que eu posso concluir? A Aline foi ao teatro de guarda-chuva. Não, esquece o teatro. Vamos ver só essa segunda parte. Porque, olha só, a primeira parte a gente já resolveu, a do teatro. Esquece essa primeira para a gente não embolar. Vamos olhar para a segunda agora. A segunda diz o seguinte: se a Aline está de guarda-chuva, então não há previsão de chuva. Se a Aline está de guarda-chuva, não há previsão de chuva. Só que o detalhe é o seguinte: há previsão de chuva. Com base nisso, eu posso concluir o quê? Eu vou mudar, eu vou dar um exemplo para ver se você... Opa, perfeito. Chay colocou a resposta. Ó, se a Aline está de guarda-chuva, então não há previsão de chuva. Ora, mas há previsão de chuva. Se há previsão de chuva, ó, eu inverto. Então, ela não está de guarda-chuva. Por isso que eu falo, gente, aquelas operações lógicas, é preciso dominar as operações lógicas. Sem o domínio das operações lógicas, vocês não vão sair do lugar. A operação lógica da condicional diz o seguinte: se isso, então isso. Se eu quero negar, o que eu faço? Eu inverto. Né? Então, vai virar o quê? Se não isso, então não isso. Então, se eu escrevo assim, ó, se a Aline está de guarda-chuva, se a Aline está de guarda-chuva, então não há previsão de chuva. Foi isso que foi escrito. Se eu inverter, eu nego. Vai ficar assim, ó. Se há previsão de chuva, perceba que a chuva passou para frente, negando, que era não há. Negar a negação, fica positivo. Então, a Aline não está de guarda-chuva. Eu inverto a ordem das proposições. Se eu tinha se P, então Q, o Q passa para frente, o P passa para trás, mas negando as duas. Então, primeira conclusão que eu tenho: a Aline vai ao teatro. Né? Tirei essa conclusão lá da minha primeira proposição. E segunda proposição que eu tenho: a Aline não está de guarda-chuva. Então, essas duas são as duas conclusões que eu tirei. Com base nisso, qual a opção que eu devo marcar? A Aline vai ao teatro e a Aline não está de guarda-chuva. Letra C. A Aline foi ao teatro sem guarda-chuva. Tudo bem. Número 6, letra C. Ok? Deixa eu falar mais uma vez. Se vocês estão com dificuldades, eu percebo que a maioria está, vocês precisam rever as operações lógicas. Isso é indispensável saber. E assim, eu mesmo falei para vocês, não se preocupem, não esquentem a cabeça com raciocínio lógico, porque são 5 questões. Só que vocês precisam pelo menos entender o que é uma condicional, o que é uma disjunção, o que é uma conjunção. Quer ver? Vamos para o número 7. Dada a afirmação, Rafael teve a promoção ou todos assistiram à final do campeonato. Isso daqui, eu posso dizer que é que tipo de operação? O que vai me dizer aqui? Como é que eu descubro que operação é essa? O que vai me dizer que operação é essa? Eu olhei. Aonde que eu paro meu olho para dizer essa operação é isso? Não precisa nem me dizer qual a operação, só quero que vocês me digam aonde vocês olham. No ou. No ou. Então, é isso que vai dizer que é a operação. Se a operação é um ou, a operação é uma disjunção. Não precisa saber que o nome é disjunção, precisa saber que é o ou.
No ou, eu estou falando isso ou aquilo, certo? Agora, outra coisa, identifiquei a operação. Eu preciso saber negar. Isso é fundamental. Como é que eu nego isso? E assim, a maioria das negações são iguais. Se eu tenho duas proposições, eu nego as duas e inverto a do meio. Então, aqui eu tenho duas proposições. Qual é a primeira? Rafael teve a promoção. Qual é a segunda? Todos assistiram à final do campeonato. Eu vou negar as duas e inverter o sinal do meio. Como é que vai ficar a resposta? Como é que eu nego a primeira? Vamos lá, uma coisa de cada vez. Como é que eu nego a primeira? Rafael não teve a promoção. Rafael não teve a promoção. Legal. Como é que eu nego o ou? E ninguém assistiu à final do Não, campeonato. só o ou. Vamos lá para o ou primeiro. Como é que eu nego o ou? Você já tinha falado, só para a gente não enrolar. Como é que eu nego o ou? Com E, Com E. Tá? É só para a gente ir aos poucos. Rafael não teve a promoção e. Agora, como é que eu nego? Todos assistiram à final do campeonato. Ninguém assistiu à final do campeonato. Não. Eu não nego todos com ninguém. Aí que tá. Aí é a pegadinha do concurso. É aí a pegadinha da raciocínio lógico. Se eu falo que todos assistiram à final e eu quero negar isso, eu não vou falar que ninguém assistiu. Sabe por quê? Se eu chegar para vocês, ó, vou dar o mesmo exemplo. Falo assim para vocês, ó. Todos aqui que estão nessa aula são torcedores do Bahia. Todos. Tá correto o que eu falei? não. Alguém não assiste. Alguém não é torcedor do Bahia. É a letra Ah, D. pois é. Pode até ter 2, 3, 4, mas se tiver um, já é falsa a minha afirmação. Se tiver um, já é falsa. Entendeu? Então, por isso que eu posso falar. Agora, imagina, vamos supor, se tiver um torcedor do Bahia aqui, aí eu falar assim, não, o correto é que ninguém é torcedor do Bahia. Aí também está errado, porque tem um. O contrário de todos não é nenhum. O contrário de todos é pelo menos um, algum, existe pelo menos um. Esse é o contrário de todos. Né? Então, perdão, esse é o contrário de nenhum. Então, olha aqui essa situação. Todos assistiram à final do campeonato. Como é que eu posso negar isso? Alguém não assistiu a final do campeonato. Alguém não assistiu à final do campeonato. Pode ser um, pode ser dois, pode ser três, pode ser 50, pode ser 1000, né? Então, como é que vai ficar? Rafael não teve a promoção e alguém não assistiu à final do campeonato. Opção correta, número 7, letra B. Ok? Ok. Vamos para 8. Os irmãos Alex, Breno e Caio, quando saem todos juntos, seguem as seguintes regras. Vamos lá. Se Alex sai de tênis, Breno também sai de tênis. Alex ou Caio usam óculos escuros. Breno e Caio usam camisas de cores diferentes. Se Breno sai de tênis ou Caio usa óculos escuros, então Alex usa camisa preta. Hoje, esses três irmãos saíram juntos e Alex não usou camisa preta. Logo, é correto afirmar que eu vou ter que passar isso daqui para o quadro. Vai ficar mais fácil. Deixa eu jogar lá no quadro, só um minutinho.
Aí, deixa eu só apagar aqui. Cadê minha borrachinha? Opa. Gente. Aí. Deixa eu só apagar aqui. Vai ficar mais fácil para a gente. Então, aqui, ó, o problema é o seguinte. Eu tenho 3 afirmações aqui. Alex ou Caio usam óculos escuro. Breno e Caio usam camisas de cores diferentes. Se Breno sair de tênis ou Caio usa óculos escuros, então Alex usa camisa preta. Hoje aconteceu, esses 3 irmãos saíram juntos e Alex não usou camisa preta. Então, a partir disso daqui, é a única afirmação que eu tenho, eu vou começar a resolver a questão. Bom, se Alex não usou camisa preta, aonde eu tenho essa informação de camisa preta está aqui, ó. Essa informação está aqui. Então, eu vou ter que trabalhar com esta. Eu vou ter que trabalhar com esta afirmação aqui, ok? Percebam que aqui eu tenho uma condicional. Se isso, então aquilo. Ok? Então, eu preciso trabalhar com essa condicional. Só que, olha só, a condicional fala que se Breno sair de tênis ou Caio usa óculos escuros, então Alex usa camisa preta. Só que Alex não usou camisa preta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquela inversão, que joga esse daqui para frente e joga esse daqui para cá. Ok? Então, vou fazer essa inversão que vai me permitir chegar à resposta correta. Porque vai ficar assim, ó. Opa. Vai ficar assim. Só um minuto. Vamos lá. Vai ficar, ó. Se Alex não usou camisa preta, que foi o que aconteceu, né? Alex não usou camisa preta. Eu neguei a primeira, não foi isso? Eu neguei a segunda. Agora eu vou negar essa daqui também. Então, Breno, agora perceba o seguinte, aqui eu tenho, ó, Breno sai de tênis ou Caio os óculos escuros. Isso daqui tudo é uma. Só que essa uma é composta por 2, é um ou. Então, como é que eu nego isso? Nego a primeira e nego a segunda. Então, vai ficar como? Então, Breno não sai de tênis e Caio não usa óculos escuros. Pronto. Então, ó, já tenho a primeira conclusão. Quais são as conclusões que eu tenho? Alex não usou camisa preta, Breno não saiu de tênis e Caio não usou óculos escuros. Ok? Aí vamos para a segunda. Eu já tenho essas informações. Então, agora eu vou continuar aqui. Ó. Olha o que me diz a primeira. Alex ou Caio usam óculos escuros. Ou seja, um ou outro. Só que olha aqui o detalhe. Caio não usou óculos escuros. Se Caio não usou óculos escuros, obviamente quem usou foi quem? Alex. Alex usa óculos escuros. Com isso daqui eu já posso parar o meu problema. Por que eu posso parar o meu problema? Porque olha aqui, ó. Olha a questão, letra E. Alex usou óculos escuros. Já achei a resposta.
Não preciso nem procurar nada mais, tá? Porque aqui eu já tenho a resposta. Então, recapitulando, o problema dizia o seguinte, ó. Se Breno sai de tênis ou Caio usa óculos escuros, então Alex usa camisa preta. Bom, só que Alex não usa camisa preta. Então, o que eu faço? Eu vou fazer a contrapositiva da condicional. Eu jogo quem está atrás para frente negando e jogo quem está na frente para trás negando. Então, vai ficar, se Alex não usa camisa preta, então Breno não sai de tênis e Caio não usa óculos escuros. Só que para essa segunda ser verdadeira, as duas têm que ser verdadeiras, porque é um E, né? Breno não sai de tênis e Caio não usa óculos escuros. Então eu chego à conclusão de quê? De que Breno não sai de tênis e que Caio não usa óculos escuros. Só que olha o que dizia a primeira afirmação. Alex ou Caio usam óculos escuros. Poxa, se Alex ou Caio usam óculos escuros e o Caio não está usando, obviamente quem está usando é o Alex. Ok? Deu para entender aí? Deu. Se deu, Meio complicadinha essa daí, mas deu. Número 8, letra E. Eu vou até fazer o seguinte com vocês, ó. Já são 8h05. Eu não vou fazer a maldade depois dessa aula, dar uma aula de português para vocês, não. Eu vou encerrar a aula assim que a gente terminar, né? A gente já vai ter mais de 1 hora de aula. Sei que vai estar todo mundo com a cabeça pegando fogo por causa disso. E eu vou marcar a reposição da aula de português, né? Que seria... Vou ver se a gente consegue fazer essa aula na semana que vem, em algum horário, que é uma aula... Já tem 2 aulas de português para a gente fazer. Essa aula de número 6 e a aula de número 7. Mas vamos lá. Questão número 9. Essa daqui era uma das mais simples, hein? Hugo, José e Luiz têm alturas diferentes entre si, de maneira que cada altura pode ser representada por um número inteiro de centímetros. Não está mostrando, não, professor? Ah, perdão, eu estava no quadro, né? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, número 9. Hugo, José e Luiz têm alturas diferentes entre si, de maneira que cada altura pode ser representada por um número inteiro de centímetros. Eles fizeram as seguintes afirmações. Hugo falou assim, ó, tem 1,90 m. O José falou assim, sou mais alto que Hugo. E o Luiz falou, José está mentindo. Sabendo que um desses amigos tem 1,89 m, deixa eu diminuir aqui, e sabendo que Hugo falou a verdade e Luiz mentiu, ordenando esses amigos do mais baixo para o mais alto, temos o quê? Então, olha só, primeira coisa, Hugo falou a verdade. Se Hugo falou a verdade, qual é a primeira conclusão que eu tenho? Ele tem 1,90 m. Perfeito. Hugo tem 1,90 m, isso eu já sei. E detalhe, Luiz mentiu. Se Luiz mentiu, qual é a outra conclusão que eu tenho? Que ele tava mentindo sobre Luiz, ou sobre Hugo, ou sobre José. Tá, isso quer dizer o quê? Peraí, eu não raciocinei, peraí. Luiz mentiu. Se Luiz mentiu, qual é a conclusão que eu chego? Que José é mais alto do que Hugo. José é mais alto que Hugo, porque ele está falando a verdade, certo? Isso. Então, com base nisso, qual é a altura de Luiz? 1,89 m. Perfeito. Se José é mais alto que 1,90 m, para Luiz só sobrou 1,89 m. Então, a pergunta é, qual é a ordem desses amigos do mais baixo para o mais alto? Quem é o mais baixo dos três? Luiz, né? Luiz é mais baixo, depois vem quem? José. Depois vem Hugo. Depois vem Hugo, que o Hugo tem Depois 1,90 m. José. E depois José, que é mais alto que Hugo. Se ele é mais alto que Hugo, ele tem mais de 1,90 m. Então, na ordem, a Luiz, José e Hugo. Ok?
Perdão, Luiz, Hugo e José. O mais alto de todos é José. Ok? Ok. Opção Letra B. correta, letra E de bola. E a última questão. Ficou sem um espaço aqui, ó. Certo dia. Deixa eu botar aqui. Certo dia, Estela afirmou para sua mãe, Marília, eu não estou doente ou eu fiz a lição de casa. Eu não estou doente ou eu fiz a lição de casa. Marília sabe que essa afirmação é falsa. Logo, conclui-se que Estela... Aí vem as opções. Eu não estou doente ou eu fiz a lição de casa. Como é que eu faço para negar isso? Estela não está doente ou Estela fez a lição de casa. Vou botar aqui, ó. Estela não está doente ou Estela fez a lição de casa. Uma disjunção, tem um ou aqui. Como é que eu nego? São duas, né? Estela não está doente e Estela fez a lição de casa. Como é que eu nego a primeira? Como é que eu nego Estela não está doente? Aí eu tô com a dúvida em duas, na letra D e a letra E. Não. Vamos com calma. Vocês atropelam, aí por isso se enrolam. Vamos passo a passo. Primeira pergunta, como é que eu nego Estela não está doente? Não olha para isso daí, não. Eu quero saber como é que eu nego Estela não está doente. Estela está doente. Ah, Estela está doente. Tá. Como é que eu nego ou? O I, o E, O E. Vira um E. E como é que eu nego Estela fez a lição de casa? não fez. Estela não fez a lição de casa. Qual é a opção correta agora? Está doente e não fez a lição de casa. Pois é, letra D. Vocês estão vendo como é que quando a gente vai devagar, parte por parte, a gente consegue resolver sem problema? O problema é o afã de querer fazer. E aí vocês se enrolam, tropeçam nas próprias pernas. Raciocínio lógico, além de você ter que saber, conhecer as operações, você precisa ir com calma, você precisa ir devagar, você precisa ir parte por parte. Se você se afoba, não vai dar certo, vai dar ruim. Ok? Eu não vou, assim, se eu perguntar assim, todo mundo entendeu? Entendemos, não entenderam. Não entenderam. Sei que a maioria aí está com dificuldade. Mas a única forma de resolver essas dificuldades é vocês revendo as regras básicas. Porque a gente tem um problema aí de regras básicas de operação lógica. Vou falar para vocês o que eu falei no início da aula. Vocês não vão aprender raciocínio lógico matemática integral para fazer a prova da Embase, até porque não dá tempo. E vocês têm outros conteúdos muito mais importantes. Agora, vejam um pouquinho, né? A prova é lá em meados de outubro, ainda dá tempo. Dá uma olhadinha naquelas regras, nos conceitos. Como é que eu nego uma conjunção? Como é que eu nego uma adição? Eu vou preparar uma outra lista de exercícios. Essa eu não vou fazer correção. Eu vou mandar o gabarito depois. De questões mais simples, para que vocês treinem isso daí. Vocês treinando o básico, vocês vão conseguir fazer uma boa prova. Ah, vou gabaritar? Provavelmente pode ser que não, mas conseguir acertar 2, 3 questões já vai fazer muita diferença. E é aquilo, vocês precisam focar principalmente nos conhecimentos específicos e no português. Esses daí são aqueles que fazem a diferença. Ok?
Bom, pessoal, são 8h10 da noite. Eu não vou prosseguir com a aula de português, porque eu terminaria no meio, ficaria uma aula cortada. A gente já teve 1h10 de aula, porque a gente começou às 7h. Então, eu vou encerrar a aula de hoje. Vou remarcar a aula de português depois, eu falo no grupo direitinho, para a gente poder, até para vocês poderem esfriar a cabeça depois de hoje, né? Eu acho que deve ter esquentado bastante. E para a semana eu já vou mandar uma folhinha de exercício de raciocínio lógico para vocês fazerem como um plus. Mas, repito, não se estressem com raciocínio lógico. Procurem estudar sim, mas o foco de vocês é outro. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Não, não. Não? Bom, se não temos mais nada, vou encerrar a aula de hoje. Eu vou remarcar com vocês lá no grupo direitinho, tá? O dia para a gente fazer a reposição. A gente ainda tem 4 aulas para encerrar antes da prova, então esse tempo aí dá para fazer muita coisa ainda. E para a semana agora, essa semana ainda até o finalzinho da semana, eu vou estar inserindo mais atividades, tá bom? Pessoal, bom descanso para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, professor. Obrigado. Boa noite.